Seja bem-vindo, você torcedor palmeirense ou você mesmo que gosta de futebol que está chegando aqui no canal. Se ainda não é inscrito, aproveita, faça a sua inscrição para que a gente possa passar mais informações de Palmeiras para você no dia a dia. Deixa o like para que possamos crescer mais na plataforma, porque eu estou trazendo um corte aqui da Placar TV para quem já deixa os créditos. O link do canal está na descrição. Antes que eu solte o VT, já aproveite esse tempinho para fazer a sua inscrição aqui no canal, ative as notificações, comente à vontade a respeito do vídeo, porque hoje estamos trazendo aqui essas aspas aí do Corona, criticando a Leila Pereira, dizendo que o Palmeiras não tem dinheiro para contratar, por isso que não está contratando. Mas vamos ver o que a Isa fala, se realmente esse é o problema do Palmeiras, se é dinheiro ou questão de gestão, questão de mesmo de administração entre Barros aí e os clubes, Leila Pereira, se Leila está envolvida nisso. Vamos ouvir também a opinião aí da rapaziada aí, Alfinete, com o Gui e também o Sormani, que gosta muito do Abel. Vamos também ver um trechinho aí do Abel, que pela primeira vez ele cobra aí contratações. Então vamos ver aí a fala do Abel Ferreira. Mas antes, vamos aqui ver aqui os comentários sobre a fala do José Corona Neto, que é dirigente do Palmeiras. Então solta o VT aí, gente. Aspas lá do conselheiro, a Isa conhece bem a turma lá. Lorenzeto, né? José Não, Corona Corona Neto. Neto. Ah, Corona. José- Lorenzetti, Corona. José tudo, Corona é tudo Neto. chuveiro. Essa é a aspas que ele deu lá no link podcast do Digital da Record. Palmeiras não tem dinheiro em caixa para contratações. Palmeiras tem orçamento de 2026 comprometido em contratações. Palmeiras tem que vender para poder contratar. Rapaz. Isa, Falar até papagaio fala. Entendeu? Eu quero números. Palmeiras não tem dinheiro? O que que diz qual foi o saldo? nós vamos mostrar aí já já. Então tá, isso. Eu quero ver isso aí. Nós vamos mostrar aí já Como é já. que foi o balanceio? A gente vai mostrar. A gente vai mostrar. Ainda não foi Vamos igual. É, o balancete não foi divulgado. É, Vamos- porque nós estamos em fevereiro. Vamos por partes. Isa, qual que é a credibilidade que tem esse conselheiro dentro do Palmeiras? Qual que é o histórico dele lá dentro? O que tem se falado lá nos corredores? O que o torcedor pensa desse conselheiro? Eu, honestamente, não conhecia esse sujeito Na aí verdade- até aparecer a Leila brigando com ele. Então, é isso. Na verdade, ele ganhou destaque depois que vazaram os áudios dele discutindo com a Leila na reunião do conselho. Mas ele não era figura conhecida do grande... Não, ele é um cara. Não é um cara assim. Nossa, um cara super mega conhecido pela massa palmeirense. Ele é um conselheiro já há um bom tempo. Ele é um cara que está fazendo oposição à Leila. Deve ter alguma ambição política dentro do... Então ficou claro, né, gente? O que ele mais quer aí, no caso, é chamar a atenção do torcedor que tem poder de voto, das pessoas que têm poder de voto. Na próxima eleição, ele se candidatar e, claro, tomar o lugar da Leila. Não que eu tenha essas mil maravilhas pela Leila, eu acho que ela não está fazendo uma gestão tão ruim. Tem outros clubes aí que têm gestão pior, como, por exemplo, o Corinthians, que infelizmente aí o clube está numa gestão, uma crise medonha, mas, claro, pela fala dele, está muito claro que está fazendo oposição política, né? No caso, a política aí, questão de gestão, querendo pegar o cargo, futuramente, quem sabe, virar o presidente do Palmeiras. Então, sempre tem essa questão, né? Sempre existe oposição, claro, oposição não é ruim, a oposição é bom, só é ruim quando realmente ofende-se a ambas as partes, mas, claro, fazendo uma oposição sadia, que é o que tem que existir para que as coisas sejam melhores, tem que existir sim. Mas vamos seguir com o corte. Ele já é conselheiro desde 2011, De o que já me conselheiro. soprou Como conselheiro, aqui. eu não vejo ele querendo cargos maiores dentro do clube, mas ele tá fazendo oposição hoje à Leila Pereira. Ele teve essa discussão acalorada com a Leila, a gente ouviu os áudios aqui. E ele diz que o Palmeiras não tem mais dinheiro em caixa para contratação.
a gente precisa ver o balancete, porque é o que o... Essa briga é complicada porque é uma briga pessoal e política. Então, eu não tenho como afirmar, eu, jornalista Isabela, não tenho como afirmar realmente o Palmeiras está sem dinheiro para contratar. E não tenho como afirmar, olha, não, o Palmeiras tá tudo certo, tá com dinheiro. Eu não tenho o balancete do Palmeiras em mão, esse balancete vai ser divulgado em março. Agora, me estranha o Palmeiras não ter dinheiro, até porque o Palmeiras acabou de recusar uma proposta de quase 40 milhões de euros pelo Alan. Então, acho que se o Palmeiras não tivesse dinheiro, o Palmeiras não teria recusado uma proposta de quase 40 milhões por um jogador. Eu acho que a questão da demora em trazer reforços é outra. Ó, deixa eu falar aqui para vocês o que eu tô lendo aqui. Ah, nós vamos mostrar números, é isso? Sim, já. Senhor Mano, queria primeiro que você e o Gui me falassem o que vocês acharam das declarações do José Corona Neto com relação ao Abel e com relação à gestão, a opinião dele sobre o que está acontecendo no Palmeiras. Faz sentido ou O não? que ele fala do Abel, eu concordo. Eu concordo. Em relação ao Palmeiras não ter dinheiro, eu queria ver o balancete, porque o que eu tô vendo Não, aqui, ó. tá bom, a gente vai... Na internet, isso não procede. A gente vai mostrar aqui. A gente vai mostrar. Mas com relação ao Abel e com relação aos resultados... Concordo com relação com ele em relação ao Abel, concordo com ele em relação à Leila, Vaidade. querer se perpetuar na presidência do Palmeiras. E hoje diz o quê? Assim, tem que sair daqui depois de 2 mandatos, tem que ir embora? Tem, então vai. Entendeu? Então, eu não concordo com esse continuismo que ela tá querendo impor ao... Justamente, né? Tem que obedecer o que diz a regra, o que diz aí o estatuto do clube. Então, não é não é uma questão de dizer, eu sou presidente, eu digo o que é feito daqui para frente, não. Não, existe um estatuto do clube que já foi feito anteriormente, tem que ser cumprido. São regras do jogo, né? São regras da vida, normas e regras que se deve obedecer na vida cotidiana da pessoa e também nas empresas, assim como funciona num clube. Não é uma ditadura, um clube não é uma ditadura que você pode chegar e dizer eu quero assim, assim, assado, tem que ser feito agora como eu sou presidente, vou desmanchar tudo que já foi feito, vou fazer do meu jeito, que tem que ser assim, eu não vou mais sair daqui. Não existe isso. Palmeiras. Até porque Entendeu? estatuto é estatuto e ponto. Mas já você não mudou uma vez, né? Sim. Então, mas essa é a questão, né? Você pode até mudar, mas não valendo agora. Não valendo agora. Para a próxima O gestão. Campeonato Paulista, o brasileiro. O Santos propõe que apenas 3 caem. Eu também acho que devia ser 3, com base no que... Não estou falando isso porque o Santos vai ser... eu sempre falei isso. Mas isso tem que passar a vigorar a partir do outro ano, não do ano que foi votado. Então, pode ter 3 mandatos seguidos no Palmeiras? Pode. Vai valer a partir da próxima eleição. Essa daqui não. Até para evitar, né? Exato. Claro. Claro. A gente sabe, né? Cara, quando ele fala Evitar que outras pessoas, quando entrarem, também faça e desfaça, mande e desmande, ou seja, fazer praticamente uma ditadura, ou então a própria casa, uma casa, como a gente fala, fazer a casa da mãe Joana dentro do clube, né? Então o presidente não pode ter isso. Tem que respeitar, claro, as regras. do Abel, eu concordo em tudo. Acho que o trabalho do Abel já acabou. Isso daí é igual um relacionamento que já teve fim, tá tentando empurrar com a barriga, não vai sair mais nada dali. O Palmeiras desse ano, inclusive, tem o pior início em gols marcados da era Abel. O time não joga bem, o time não tem variação tática, o time, toda vez que enfrenta uma equipe mais organizada, sofre. Então, eu acho que nesse ponto o Corona tá certo. Tá. Quanto à gestão da Leila, esportivamente a gestão da Leila não é magnífica, né? Isso é um fato também. Ela pega um trabalho pronto, ela vence um campeonato brasileiro, 2 ou 1? Um brasileiro em 2022, que era um time já pronto, né? Aí o brasileiro de Aí vem 23 e Paulista. E Paulistas. Palmeiras não ganhou nada na temporada passada. Com ela, ele ganha 2... Dois Palmeiras ganha brasileiros e 2 paulistas. paulistas. Não teve 2 paulistas. 2 paulistas. E Supercopa do Brasil. Não, porque Não. o Palmeiras perde São Paulo. Perde pro Flamengo e perde pro São Paulo. Perde Né? pro São Paulo também. Que São Paulo eu me lembro, que era o Do Carpinho. Flamengo, o Palmeiras ganhou um e perdeu o outro. Eu acho que ganhou com ela. Ganhou do com Flamengo. ela. Ganhou do Flamengo. Ganhou com ela. Foi com ela, 4x3 foi com 23, ela. ganhou 4x3 foi perde com pro São ela. Paulo, é isso. Só queria completar o seguinte. A Leila, ele falou, a Leila é vaidosa e quer estar nos holofotes. Ela estará sempre nos holofotes depois de ter passado pela presidência do Palmeiras. Porque se ela sair da presidência do Palmeiras amanhã e o próprio Corona assumir, ela vai falar, ela vai gravar vídeo nas redes sociais dela, isso vai repercutir em todos os programas. Exato. Sim. A Leila sempre estará
nos holofotes. Ela já atingiu um patamar que não exato. volta, né? Não Ela é volta mais. presidente do Então clube. isso aí que ele tá falando a respeito da Leila, que ela é vaidosa, ela pode ser. Mas que ela vai desaparecer Não, sem o Palmeiras, isso não vai acontecer. jamais. Ela vai continuar aparecendo porque o Palmeiras continuará existindo. E eu vou ser E ela vai estar sincera. ligada sempre ao Palmeiras. E se ela Eu quiser... tenho muitas críticas a Leila aqui, muitas. Mas eu não gosto quando ele, por exemplo, cita, porque ela com a bolsa dela da Louis Vuitton, o que É tem a uma ver? questão pessoal dela. isso. Não, pra Cara, mim mas é aí, bem... no caso, questão de bolsa, bens, ela pode pagar, com certeza ela pode. Ela está usando porque ela pode pagar. Isso aí, eu acredito, não sei, ela não está comprando com dinheiro do clube. Né? Porque, além do mais, sabemos que ela é empresária numa área que ganha bastante dinheiro, então ela pode pagar por isso. Não tem nada a ver, ela pode exibir o que ela quiser. Né? Porque o que tem Podendo a ver? pagar, né? Ela Pagando com a com bolsa dinheiro dela, ela pode usar a bolsa que ela quiser. Zero. Tá, que é Ela lógico. paga com o dinheiro dela, né? Entendeu? O patrimônio dela é de Meu, 8 bilhões de reais. isso eu segundo a Forbes. isso eu não gosto. Pode ele criticar, eu tenho também bastante crítica à gestão dela. A gente estava até conversando aqui no off sobre, mas é porque não sei o que, ela com a bolsa dela, ela usa a bolsa que ela E quiser. não pode confundir Isa. o âmbito pessoal com o... Vamos agora, acho que você deve ser a pessoa mais bem informada aqui sobre a situação contratual do Palmeiras com a Fictor, né? A gente tem uma notícia aqui, por coincidência, eu vim ouvindo rádio no carro agora, venho toda manhã escutando as notícias e ainda não está no Vamos ver Ministério aqui, Público. gente, as atualizações sobre a Fictor. Eu passei ontem aqui rapidamente sobre isso, né? Foi só um flashzinho, então vamos atualizar a questão da Fictor aqui com a galera aqui, com a rapaziada. Mas já está sendo investigado por lavagem de dinheiro essa empresa. Provavelmente vai avançar para o Ministério Público. Então, a notícia está aí, o contrato foi rescindido e, pelo que eu me informei, os vencimentos de janeiro para cá não foram repassados ao Palmeiras. Não é foram isso? repassados, Eu exatamente. falei Desde ontem que- aqui, está passando dinheiro pro Palmeiras? Você falou que... A gente não tinha essa informação ainda no Você falou, programa. Não tem essa É informação. recente isso aí, durante o programa a gente não tinha informação Não, de que exatamente. estava Saiu devendo. ontem, Aí saiu saiu ontem à tarde, o Palmeiras soltou uma nota e aí a gente conseguiu apurar que realmente os vencimentos de janeiro, cerca aí de 2 milhões Essa e matéria pouco. de hoje é 7 horas da manhã, tá? Não, mas ontem, no fim do dia, a Tá, gente o já Palmeiras sabia que publicou o a nota, Palmeiras, que o Palmeiras não tinha. Vai entrar na justiça contra a Fictor, querendo, né? O Palmeiras receber está na tudo. lista de credores, né, da recuperação judicial da FIFA, da Fictor. A Fictor. Essa empresa é do que eu nem É sei? uma holding É uma de investimento. holding. Financeira, não é? É Tem uma financeiro, holding tem e tem, investimento, tem alimentício. alguns É tipo uma braços. XP. Tem uma. Não. Atua em outras áreas, além de... Trabalha com tem uma empresa dentro da holding que é matar. de agronegócio, a outra que é uma gestora É como, financeira. ou seja, é como sendo uma empresa que administra outras empresas, né? Tipo assim. A outra que trabalha no ramo de energia. Começou como uma startup e aí virou uma holding. Mas assim, desde que o Palmeiras anunciou esse patrocínio, algumas pessoas alertaram que poderia ser problema. E se a pessoa pesquisar hoje Fictor na internet, vai ver notícias ligadas até a outros mercados, assim, porque ela tentou comprar o Banco Master. Tentou que tá comprar agora nessa o Banco questão aí Master. toda. Tá envolvida afiliada a nesse várias rolo aí, empresas. supostamente. O nome tá O junto ali. banco, o banco, a Fictor, agora, né? Tentou comprar o Banco Master, o que é esquisito, né? Porque como que tentou comprar o Banco Tá com uma Master dívida e de 4 agora... bilhões, Quem e trouxe esse agora patrocínio pro entra Palmeiras? Agora, é recente, É né? recente, agora. Não é tão recente, não. Não, mas é dessa gestão agora. Ah, sim. É dessa Tem gestão mais de de um agora. ano. Por aí. Não faz muito mais que isso, se eu não me engano. Foi no ano passado Foi no ano que a passado, Fictor né? entrou. Isso. Março, maio, Março alguma de coisa assim. 2025. Quase um ano. E, enfim, agora o Palmeiras não recebeu aí pouco mais de 2 milhões e meio que a Fictor tá devendo. Só queria ao deixar Palmeiras. registrado aqui, porque eu já vi a Leila Pereira criticar patrocínios de outros clubes, saber a origem do dinheiro, vai pagar, não vai pagar. Isso pode acontecer com qualquer um. Isso ela fazia muito ano passado, retrasado, perguntando, questão quando a galera perguntava por que ela não abria a camisa do Palmeiras, porque a gente sabia que o patrocínio dela era único, fechado, mas ela nunca chegou a abrir e disse que ia abrir o ano passado, né, que era o ano passado, justamente ela falava em 2024, que
ia abrir próximo ano, que era o ano passado, justamente abriu, mas tirou o dela, né? O patrocínio dela venceu, então ela abriu para outros patrocinadores e não quis patrocinar junto. E antes disso ela dizia, quem patrocinar tal, assim eu cubro, e nunca chegou a cobrir. Ela só queria que o povo provasse, para que se provasse para ela que pagava mais do que ela cobriria no Palmeiras o valor, mas nunca aconteceu dela cobrir. Aconteceu aí com o Palmeiras agora. O Palmeiras não tem culpa, mas eu não sei quem tratou, como é que foi a tratativa. Você mesmo falou que algumas pessoas questionaram a assinatura do contrato com essa empresa. Então, é um problema aí que acaba respingando diretamente no Palmeiras, porque acaba que não recebe, vai ter que achar outra empresa para o lugar e provavelmente Era o segundo maior rapidamente. patrocinador do Palmeiras. Então, é um problema, né? Provavelmente vai achar um patrocínio aí rapidamente, mas fica aí um buraco. Como eu falei, é um raio-x do Palmeiras que a gente está fazendo aqui para depois cada um dar a sua opinião. É legal, cara, porque a Leila muitas vezes ela debochou de patrocínio de várias rivais, vezes. Né? E não Várias só isso, vezes. né? Ela falou que o time dela não é DM e o Paulinho tá lá parado há quase um ano. Me mostrem o contrato, porque se tiverem pagando isso para tal clube, eu vou pagar a mesma coisa. Ela já fez isso algumas vezes. Foi em relação ao Corinthians, né? Ela já fez isso algumas vezes. Então aconteceu agora com o Palmeiras aí também. É uma coisa que... É quem fala muito, às vezes... Não, cara, é porque no futebol você está sujeito a esse tipo de situação. As coisas envelhecem mal, né? Você está sujeito a esse tipo de situação. Né? E faz parte. Faz parte. Qual é o clube que A questão do fala muito, né? As pessoas dizem, quem fala muito dá bom dia a cavalo. até hoje não teve um contrato com uma empresa que deu algum rolo, que deu algum problema? Acontece. Acontece. Então, por aí a gente vai... Porque eu acho legal a gente ir analisando as coisas para saber se essas declarações do conselheiro do Palmeiras são fantasiosas, se não são, se são coisas pessoais, entender um pouco também da demora do Palmeiras em contratar jogadores. Muito. Eu tava na live ontem do Danilo Lavieri, que eu participo de segunda-feira com ele, no canal dele, e a gente estava justamente conversando sobre isso. O Paulo Massini usa um termo para falar sobre a diretoria do Palmeiras hoje, né? Sobre o Palmeiras. O Palmeiras é a Coreia do Norte do futebol. Porque o Palmeiras hoje é muito fechado. Você não consegue acessar as pessoas. E eu gostaria muito que tivesse alguma coletiva de imprensa, alguma possibilidade da gente questionar. Olha, o que está acontecendo? Por que não consegue contratar? O Barros, ele falou numa transmissão aí pro Rodrigo Fragoso, né? Falou que é difícil porque os nomes que o Palmeiras quer são negociações difíceis e tudo mais. Falou ali porque o Fragoso pegou ele ao vivo, mas eles não falam, eles não dão satisfação. E as pessoas têm que entender que o jornalista, né, a coletiva de imprensa é só um meio para informar o torcedor. Então seria importante que a Leila aparecesse, que o Barros aparecesse e falasse, olha, gente, a situação é a seguinte, a gente tentou, sei lá, XYZ, não deu certo por causa disso, a gente está mirando posição XYZ, a gente está demorando para contratar por causa disso, só que a gente fica aqui só especulando, porque as pessoas não falam. Então, por isso que eu acho que a gente tem que analisar todo o contexto. É muito fechado, né? Todo o contexto que acontece no Palmeiras para que o torcedor possa chegar próximo de uma conclusão e saber o que esperar da temporada. O Abel, ele quer reforços. Ele falou lá na entrevista coletiva lá. Tem um trechinho dele aí para a gente entender o que ele está pensando aí da temporada. Senhor Mani, bota o fone que é o Abel. Você não pode perder. Você não pode perder o Abel falando. Vamos ver o que falou o técnico do Palmeiras sobre reforços depois da última partida. Não adianta muito, eu hoje sei conversas que nós temos internamente. Claro que, como sou eu que venho aqui dar a cara, as perguntas que fazes são super pertinentes, mas eu acho que não é preciso ser muito inteligente para perceber que se há saídas tem que haver entradas. Inteligente por quê? Se há saídas... Para saber que se há saídas, tem que ter entradas. Pela primeira vez, ele fala mais duro em relação aos movimentos da direção, né? Exatamente. Saiu, vamos lá. O que saiu? Pois é, né, gente? Então, até que enfim, o Abel vê que realmente ele fala aí, sou eu que tenho que dar cara, ou seja,
quem teria que falar sobre essa questão de saída e entrada seria a Leila. Claro que o povo vai perguntar a ele, porque a oportunidade de falar é com ele, que é após a coletiva, após o jogo. E ele está ali para dar a coletiva. E dessa vez ele não aguentou e, como sempre, ele defende a Leila. Dessa vez ele resolveu não defender a mandatária e, no caso, falou aí a cobrança sobre contratações ao vivo aí para quem já estava na coletiva ao vivo com ele. E, claro, estamos esperando. Saiu jogador? Sim, saiu. Mas não houve a reposição das peças. Pelo menos não por enquanto. Quem saiu? Facundo. Micael. Facundo é aquela velha história. É melhor não ter do que se tem, acaba jogando. O que acontece com o Felipe Anderson? Ele pagou pelo Felipe Anderson, pagou pelo A gente tem pagou pelo Vitor Roque. A gente tem todos esses números. Mas o Felipe Anderson, que foi contratado, tem até aspas aí da contratação à época do Felipe Anderson, porque o entendimento da diretoria do Palmeiras... Felipe Anderson foi sem custo. Então, ele foi sem estava com o custo? contrato Tá, acabando. então eu errei aqui. Tanto que a Lazio Mas queria ele foi renovar com contratado, Sem custo, né? ele foi contratado Sem custo. como um jogador com uma expectativa de fazer muitos jogos, porque ele era o recordista de partidas. E esse foi o fato que mais chamou a atenção à época da diretoria. E já soma a 6ª lesão no Palmeiras, tem sido mais um desfalque. Não, é impressionante. Porque além de não estar contratando, e alguns jogadores que saíram, tem esse problema de DM com o Felipe Anderson, que é um titular da equipe ou não? Não, acho que titular absoluto não. Mas com a saída do Veiga, ele poderia ser, entendeu? O problema todo, eu acho que aí o problema é ver o que está acontecendo com o departamento de saúde do Palmeiras. Sim. Por que esse jogador se machuca tanto? Quem é o preparador físico do Palmeiras? Boa Quem é pergunta. o cara? Eu não sei te Não é responder. possível, o cara passou 10 anos na Europa sem ter lesão nenhuma. É exatamente e ele vem pra essa cá, notícia. tem 6. Isso. Então o problema não é o jogador. O problema é a preparação dele. Pode ser o calendário brasileiro? Pode. Pode. Mas pode ser a preparação? Pode também. Marco Aurélio Schiavo. Schiavo, o Schiavo. Schiavo, então, é isso. Quem é o fisioterapeuta? Mas é o que a Isa falou, o Palmeiras é uma Coreia do Norte, você não sabe o que acontece lá Mas dentro. eu acho que existe um erro também de avaliação do atleta, né? Um atleta já em 32 anos, é óbvio que ele não vai jogar a mesma quantidade sem impacto do que ele jogava quando ele tinha 26. Pois é, gente. Então, fica isso aí, fica alerta para que a gente fique atento a esses acontecimentos aí no Palmeiras, né? A Leila realmente, como eu já venho falando nos vídeos, está desmontando o clube, o time, no caso, desmontando o time e não está repondo as peças que estão saindo. Será que a questão é financeira ou realmente é a questão de que os clubes não estão querendo conversar com o Palmeiras, não estão querendo fazer liberação dos atletas para o Verdão? Então o Palmeiras fica aí nessa situação. E no caso, ontem terminou aí a rodada do Paulista. Quer dizer, ainda falta um jogo, né? O Corinthians ainda falta jogar com o Capivariano por causa da final da Supercopa Rei. E o jogo entre Novo Horizontino e Mirassol terminou em empate. E o Mirassol ficou com 13 pontos, um ponto a mais que o Palmeiras, que é o segundo colocado com 12. E terceiro o Bragantino com 12 também, mas o Palmeiras, além do Bragantino, apesar do Bragantino, no caso, ter 9 gols marcados de saldo positivo, enquanto o Palmeiras tem 0 de saldo, porque ele fez 6, mas já tomou 6. E o Bragantino fez 10 e tomou apenas 1. Olha só, gente, que destaque aí do Bragantino. Fez 10 gols, tomou apenas 1. E está aí com um saldo de 9 gols e o número de pontos 12 com 3 vitórias. O Palmeiras fica aí no segundo colocado porque o Palmeiras já tem 4 vitórias, ou seja, uma vitória a mais que o Bragantino. Mas se chegar a empatar aí o número de vitórias, o Bragantino toma a posição do Palmeiras. E falando nisso, o Campeonato Brasileiro dá continuidade, temos continuidade no meio de semana. O Verdão, que recebe o Vitória,
da Bahia na Arena Barueri. O jogo será às 21h30, horário de Brasília. Então vai se preparando aí para enfrentar essa fila para quem for assistir o jogo, porque o movimento aí, o trânsito entre São Paulo e Barueri geralmente congestiona nesses dias de jogo, já é um trânsito difícil e principalmente dias de jogos. E para você que vai acompanhar em casa, tem, claro, comprar aquela pipoca, aquela geladinha para tomar, ou um petisco que não seja pipoca. Pipoca é para as crianças, né? O adulto vai pegar um petiscozinho mais forte e assistir o Verdão, porque precisa voltar a vencer. Estreou no Brasileirão com empate e tem que vencer pelo menos a primeira já, pegar um time mais fraco assim, digamos que tecnicamente, apesar de financeiramente também. Só que a gente vê o Palmeiras perdendo nesse Paulista para times bem inferior ao que o Palmeiras ao que o Palmeiras tem. Mas a Leila dizia no ano passado que o Palmeiras ganhava do Vitória até com o Sub-20, só que não vimos isso acontecer. Vamos ver se isso acontece esse ano. Bem que o Abel precisa agora mostrar serviço para que a gente continue acreditando no time, que esse ano vai ganhar alguma coisa. Então é isso, gente. Inscreva-se no canal, ative as notificações, comente a respeito do vídeo que você viu aí o conteúdo. Eu fui já comentando, não vou mais comentar o conteúdo que eu já fui comentando. E agora falta você comentar para que eu possa me informar aqui saber tudo que você pensa aí sobre o Palmeiras e, claro, essas notícias, as atualizações do Verdão no mundo da bola, no mundo do futebol, no mercado.